esse aumento aqui, na realidade, por prefeito fica muito pouco, né? Exatamente, né? Nós estamos aí trabalhando com um aumento de receita para o ano de 2023 comparado com o ano 2022, principalmente do ICMS em torno aí de 5% mais ou menos, que é a nossa perspectiva para este ano. Agora, se você comparar com o bolão tributário, com tudo que se arrecada no Brasil, né, os municípios ficam com apenas aí algo em torno de 18%. Né? Então, é aonde as coisas acontecem, aonde que geram os tributos, onde geram as receitas, são nos municípios. Né? Aonde que demanda iluminação pública, asfalto, praças, escolas, unidade de saúde, estradas, pontes, bueiro, também é no município que precisa, que demanda, e é quem fica com a menor parte. Então é uma injustiça, esse formato de distribuição dos recursos no Brasil é uma injustiça muito grande para os municípios, para os cidadãos brasileiros, para os cidadãos mato-grossenses que moram nos municípios. Em 2017, começou uma onda do tal do Mais Brasil, Menos Brasília. Ele foi o grande mote da campanha eleitoral de 2018, né? Certo, a gente teve a pandemia aí, mas a gente viu quase o contrário disso, né? Cada vez mais poder concentrado em Brasília. Se a gente dá uma olhada no orçamento secreto, por exemplo, não tinha que ter nada de orçamento secreto se tivesse uma distribuição na sua origem em relação aos municípios, né? E o que a gente viu na realidade, depois até chegando à campanha política de 2022, foi retirar do município, um exemplo disso é a questão dos combustíveis, foi retirar do município a arrecadação, mas não retirar da União. Olha que coisa louca. Exatamente. Então você pega, por exemplo, o FPM, que é composto pelo Imposto de Renda e pelo IPI, quer dizer, os produtos industrializados. De repente o governo resolve, por uma questão econômica, social, reduzir a alíquota de ICMS, vamos supor, nos produtos da linha branca, nas geladeiras, fogões e tal. Isso impacta diretamente na conta das prefeituras. Então, nós estamos, inclusive, muito preocupados, porque todas as decisões no Congresso Nacional do Governo Federal, eles não preocupam com os municípios, não preocupa com as prefeituras. Os prefeitos têm uma carga muito grande de responsabilidade de entregar serviço para a população, né? Que é o papel dele, entregar serviços públicos para a população. Mas, por outro lado, tem que ter também, né, o aporte financeiro, o financiamento dessas políticas públicas. E quem é que faz? O governo federal, porque é ele que arrecada o maior bolo. Né? Porque o município tem um poder de arrecadação muito pequeno. É o IPTU, é o ITBI, ITR, as taxas, né? ITR e tal. Né? Quem tem o maior poder de arrecadação, os maiores tributos, é o governo do estado e o governo federal. E fica concentrando muito no governo federal. Né? Agora mesmo nós estamos preocupadíssimos, né, com essa proposta da reforma tributária que está no Congresso Nacional, porque ela vai tirar recursos dos municípios, em especial do governo do estado de Mato Grosso. E aquela diminuição que a gente fala do governo federal, ela nunca ocorre. A diminuição do governo federal significa ela realmente ir mais para o município. Afinal de contas, quando você nasce lá na sua certidão de nascimento, aparece o município. Quando você morre no óbito, aparece o município. Exatamente. Né? Então você vive, cresce, sofre, chora, sorri, namora, briga, separa, casa e morre no município. Exatamente. Né? E o município não é visto. E é quem fica com a menor parte do que se arrecada do Brasil. E a população, ela está mais próxima de quem? Dos vereadores e dos prefeitos. Né? Como eu fui prefeito do município pequeno, então qualquer problema que acontece, o cidadão procura diretamente você, vai na sua casa, né? E com razão, nós estamos ali para entregar serviços públicos, mas infelizmente temos essa limitação e aí a União pouco observa, pouco considera, pouco reconhece a importância dos municípios brasileiros. O FPM vai ser pauta da Marcha para Brasília deste ano de novo?
Sim, nós vamos ter agora novamente a marcha. Olha só, nós já estamos aí chegando quase à 30ª marcha, né, para discutir o Pacto Federativo. É exatamente isso que nós estamos colocando. Né? É para ter uma distribuição mais justa do que se arrecada no Brasil. Os municípios deveriam pelo menos ter uma participação no bolo tributário brasileiro na ordem de 23%, né, para 24%, para poder, de fato, bancar todo o custos dos serviços públicos que devem ser oferecidos para a população. Né? Então nós estamos já chegando quase a 30ª marcha para poder estar discutindo o Pacto Federativo. E este ano, de forma especial, nós vamos estar como ponto central a reforma tributária. O presidente, o senhor falou que a reforma tributária preocupa os municípios, né? Quais pontos especificamente causam maior preocupação aos municípios? E aí eu já emendo uma outra pergunta para o senhor. O governo federal deve decidir hoje se desonera ou não, se mantém a desoneração ou não dos combustíveis, né? O pretexto é de que pode perder até 30 bi de arrecadação. Por outro lado, também pode aumentar a inflação, pode elevar a inflação, puxar a inflação para cima. Qual que seria a fórmula ideal para equilibrar isso aí? O governo federal também está meio que numa sinuca de bico ali, né? Qual que seria a forma ideal, segundo os municípios, os cálculos que vocês têm, para tentar equilibrar essa conta aí? Olha, a reforma tributária, nós estamos preocupados porque a proposta que está na Câmara Federal e no Senado, as duas propostas, né, ela vai ter um imposto único, IVA, né? Ela nós vamos ter um único imposto. Então, e nessa unificação dos impostos, né, ela tira recursos do município. Né? Esse é um ponto. O outro ponto, aí já preocupa nós, mato-grossenses, é de que ela quer tributar no consumo e não na produção. Quando se vai tributar no consumo, o estado de Mato Grosso ele é prejudicado, por conta nós temos uma população muito pequena. Nós produzimos muito, né, mas temos uma população muito pequena, consumimos pouco, por conta do número pequeno da nossa população. Isso é uma das grandes preocupações que nós temos. Né? Você vai unificar os impostos, né, vai tirar o que nós arrecadamos, a receita própria nossa, né, e a União que vai continuar arrecadando, evidentemente nós vamos ficar novamente à mercê da União. Já existe uma perspectiva de até quantos estados e municípios, no caso de Mato Grosso, podem perder com essa reforma? Não, ainda não tem esses valores calculados, porque nós estamos com algumas emendas lá para poder criar um fundo, né, que garanta que aqueles municípios que perderão receita tenham aí pelo menos 10 anos de proteção, né, para poder ver se consegue fazer essa recuperação, porque segundo a proposta é que em 10 anos nenhum município brasileiro perde. Então nesse período nós queremos ter esse fundo para compensar essa perda. Com relação à desoneração do combustível, que a discussão ficou para hoje, né, isso traz um prejuízo enorme para nós, para os municípios, para o estado, né, porque quando você desonera uma base de arrecadação do estado e dos municípios, isso você traz prejuízo e não há compensação, porque se o governo federal, se ele quer fazer cortesia com chapéu alheio, ele tem que fazer a reposição. Não, poderia ter feito a desoneração, mas ele deveria ter feito a reposição. Vocês lembram um caso muito discutido, que foi a questão da Lei Candir. Sim. Quantos e quantos tempos nós ficamos brigando, e o professor João Edson sabe muito bem da nossa luta que foi desde 2015, porque o que acontecia? Toda a produção, produto primário semi-elaborado que é exportado é desonerado. Sim. Né? E pela lei, que era a antiga Lei Candir. Só que o governo tinha um compromisso de fazer reposição e não fazia reposição, que era através do FEX. Então pagava o valor que ele queria. Quando queria, entendeu? Dependendo do dia, do humor do presidente, mandava pagar. Foi uma luta para a gente conseguir ter uma recomposição aí parcelada em 16 anos.
né? O governo está devolvendo para os estados e para as prefeituras em 16 anos, né? Para compensar aquilo que deixou de ser arrecadado. Agora vem, desonera o combustível e não faz a compensação de novo. Quer dizer, é o imposto estadual que é dividido com as prefeituras. Se fosse o imposto que ficaria só para o governo federal, tudo bem, ele poderia fazer essa cortesia com o chapéu dele. O governo federal só puniu estados e municípios. Exatamente. Ele ficou numa boa. Deurila, eu não tenho, talvez eu não tenha todos os elementos para fazer os cálculos necessários. Em cima da reforma tributária, eu fiz um cálculo com os elementos que eu tenho. 94% dos municípios brasileiros ficaria com arrecadação menor. Exato, exatamente. É um número, mas assim, eu não posso defender essa tese, que pode me faltar alguns elementos aí em relação a isso. Dentro daqueles elementos que eu tenho, é isso hoje. Nós já temos isso a nível da Confederação Nacional dos Municípios, mas eu confesso para vocês que neste momento eu não consigo lembrar, mas nós já temos já, né, a quantidade de municípios. Me parece, João, nos cálculos que nós fizemos, e considerando, né, as emendas que nós iremos apresentar, é algo em torno de 1.700 municípios perderão receitas, né, com a proposta que está no Congresso Nacional, principalmente da Câmara Federal. Né? Por isso que nós estamos propondo criar um fundo de compensação, quer dizer, de estabilização das finanças municipais. Já imaginou, de uma hora para outra, o município ter uma redução de 50% da sua arrecadação, o caos que vai gerar? É só a gente verificar a folha de pagamento dos municípios, de manutenção básica, né? A maioria dos municípios gastam muito mais que 50%. Tem município aí que chega a 90%, né? Não, hoje já tem um certo controle. A gente vem trabalhando nesses últimos anos, e aí eu quero trazer aqui para dentro da IMM, nesses anos que nós estamos na IMM, nós temos trabalhado muito junto com o Tribunal de Contas na orientação dos nossos gestores. Então você tem aí a grande parte dos municípios estão abaixo de 54%. Grande parte, João, grande parte mesmo. Já estão gastando menos que 54%, 47%, 48%, 50%. Que fica dentro da legislação. Por causa da lei da responsabilidade fiscal, que é 54%. Então, de vez em quando tem alguém que muito raro, alguém que passe um pouquinho esse limite. Né? Mas é um trabalho muito forte que nós temos feito. Aí eu quero aqui agradecer essa parceria que nós temos com o Tribunal de Contas, no sentido de capacitar, de orientar as equipes das prefeituras. O Tribunal de Contas tem um trabalho invisível aí, que a sociedade não vê, né? Mas também culpa o Tribunal de Contas, que não gosta de publicitar as coisas, né? Tinha que trabalhar um pouco mais. Tá para sair um novo censo demográfico, né? O IBGE está terminando as coletas das informações e isso deve impactar na arrecadação dos municípios, né? Na quantidade, no bolo que é transferido aos municípios. Isso está no horizonte da MM? Com certeza. Nós tivemos aí algumas ações judiciais. Veja bem, todos os anos, né, o IBGE tem que encaminhar para o Tribunal de Contas da União, né, o número de habitantes que existe nos municípios brasileiros. E a partir do número de habitantes é que define o coeficiente de participação no FPM. Até alguém que pode estar nos ouvindo fala, o que é FPM? FPM é uma das principais receitas que os municípios têm, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é composto pelo Imposto de Renda e pelo IPI arrecadado pelo governo brasileiro. Né? O que acontece? Neste ano, aliás, no ano passado, final do ano passado, o IBGE encaminhou para o TCU, né, já baseado no censo que já estava sendo realizado, uma estimativa de número de habitantes por município. No caso específico de Mato Grosso, 20 municípios, né, apresentaram os números de habitantes bem menor do que se esperava. Né? Consequentemente, né, o TCU, na hora que fez os cálculos, esses municípios perderam o coeficiente. Então, vamos imaginar, tem um coeficiente que é 0,8, né? Baixou para 0,6, porque o número de habitantes ficou menor do que o que estava sendo estimado até então, porque nós tinha 12 anos que não se realizava o censo demográfico.
né? E esses municípios iriam perder no ano de 2023 cerca de quase 4 milhões de reais. Já imaginou um município pequeno, distante, por exemplo, Luciara, né, perdendo quase 4 milhões de reais por ano? O quanto isso vai representar, o impacto que isso vai gerar na conta das prefeituras de um dia para outro, né? Como o censo demográfico não foi concluído, e nós temos uma lei que conseguimos aprovar em 2019, falando o seguinte: enquanto não tenha um novo censo, a estimativa a ser considerada é de 2018, aliás, do IBGE, que é o que, e por conta dessa estimativa de 2018, os municípios vinham recebendo recurso até no final do ano passado, o FPM, né? E o governo, e simplesmente o TCU considerou essas estimativas do IBGE sem ter concluído o censo e mudou os coeficientes. Teve uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, né, que confirmado pelo Pleno, através do Ricardo Lewandowski, aonde determinou ao TCU de que deveria considerar no ano de 2023 os indicadores de 2018, porque o censo demográfico não foi concluído. Por outro lado, né, quando faz leva em consideração 2018, a estimativa de 2018, em Mato Grosso, com o novo censo, nessa estimativa do novo censo, 25 municípios aumentaram a sua receita. Então, 20 perderiam e 25 ganhariam. Com a decisão do ministro Lewandowski, os 20 que perderiam vão permanecer com a receita de 2022 e os 25 que ganhariam também vão permanecer com a receita de 2022. Tudo isso pela confusão, né, que o censo, por não ter sido concluído no ano passado, provocou, porque era prevista a conclusão no ano passado, né? Por outro lado, nós estamos com um projeto de lei lá no Congresso Nacional falando o seguinte: olha, os municípios que tiveram redução de população e, consequentemente, queda na receita do FPM, esse impacto seriam diluído em 10 anos, né, para não sofrer um colapso econômico e financeiro essas prefeituras, porque a estrutura de prestação de serviço ela continua, ela é exigida. Então, essa é a proposta que está lá no Congresso Nacional para poder amparar esses municípios que perderiam a receita. São algo em torno de 830 municípios no Brasil que perderiam, né? E no Mato Grosso são 20 e 25 ganhariam. Então, por um lado, essa decisão do Supremo Tribunal Federal acolhe a esses municípios perdedores, mas por outro lado, os municípios que aumentaram a sua população têm direito a receita maior e estão sendo prejudicados. Então são situações muito complexas, né, que deveria ter uma atenção redobrada do Congresso Nacional, do governo federal, para poder fazer que não tenha essas penalidades, porque quem é penalizado quando reduz a receita é a população, não é o prefeito, não é a equipe da prefeitura, não é o governador, é a população que deixa de receber serviços públicos com qualidade. Quem mais sofre é quem mais precisa, né? Exatamente. Lembrando que todo esse problema não é culpa diretamente do IBGE. Primeiro, o governo federal não colocou recurso suficiente para o IBGE trabalhar. Esse foi um grande problema. Outro foi a despolitização que ocorre no Brasil. Os ricos dos municípios pobres não querem responder, criam toda a dificuldade possível, se tornando mais caro a questão do censo do IBGE. Exatamente, né? João, eu até fazer uma ressalva aqui que nós fizemos um trabalho, estamos ainda fazendo um trabalho hércules com o IBGE. O IBGE nos procurou, aliás, nós procuramos o IBGE foi solidário, tanto que toda semana eu tenho comunicação com o IBGE, eu digo lá, vamos, município tal, ainda estamos com alguma dificuldade, então falta de recenseadores, o salário era pequeno para pagar para os recenseadores, muita gente não quer responder. Então é um trabalho que nós estamos fazendo para poder concluir o censo e a mobilização dos prefeitos. Então nós fizemos uma campanha junto aos municípios, junto aos prefeitos, de que nós não podemos deixar nenhuma pessoa no município de ser recenseada, porque isso vai impactar nas receitas das prefeituras. Verdade.
Tá aí, Neurilan, como andam as estradas por Mato Grosso? Você que deve receber a maior demanda aí, né? Muita chuva, né? A chuva faz bem, Sim. por outro lado, traz esse tipo de problema. Então, nós temos muitos municípios, somente da região norte do estado, que foram afetados, né? E tivemos problemas no município de Peixoto, Terra Nova, alguns ali da região de Juína. Mas é uma coisa compreensível e, né, já diminuiu muito os problemas que tínhamos no passado, né, de atoleiros. O que aconteceu mais agora foram pontes, algumas pontes que rodaram, bueiros e alguns trechos, mas é questão pontual, passageiro, e nós acreditamos, e o governo do estado aí, faça justiça, tem dado toda a atenção, tem trabalhado muito no melhoramento das nossas estradas, pavimentação das nossas estradas, na construção de pontes, de bueiro. Então é uma coisa quase natural, né? Com consequências, mas elas são passageiras. Porque aqui nós temos as 4 estações aqui são 2, né? Chuva e seca. E quando chega a chuva é muita água, né? Exatamente. Aumentando muito. E também, né, devemos levar em consideração que são regiões novas que estão abrindo fronteiras agrícolas. Sim. Então são regiões que estão em pleno desenvolvimento, está entrando no agronegócio, então termina aí tendo um tráfego também muito pesado e estradas não pavimentadas e muita chuva. Então são 2 fatores que não combinam, né? Um tráfego pesado, com caminhões pesados, e muita chuva em terras e estradas não pavimentadas. E como nós pegamos aqui 3 biomas, 2 deles com muito rios, muita água, muito alagamento, né? Então isso termina ajudando muito a região amazônica e a região do Pantanal. Ela tem como referência a água. Né? Isso significa que existe um avanço. Neurilan, eleição da MM. Está quase chegando a data de uma nova eleição? Em outubro. Desse ano, né? Esse ano nós teremos a eleição na MM em outubro. Né? Vai ter um novo pleito, né, para um novo mandato aí para os próximos 3 anos. Você é candidato? Eu estou trabalhando, né, já estou conversando com os pares, com os prefeitos, porque são eles que decidem. Sim. Né? Então, nós já estamos começando o início de conversa. Eu tenho recebido muita manifestação de apoio. É muito grande o número de prefeitos que defendem a minha permanência. Né? E vamos trabalhar. Entendeu? Eu não sou um líder, eu sou um liderado. Né? Se a maior parte dos prefeitos entenderem que eu deva continuar, então nós somos pré-candidatos e vamos continuar a nossa jornada, o nosso trabalho lá na instituição.